A morte é um dos grandes mistérios da vida. Muitos se perguntam: o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Existe vida após a morte? Essas perguntas têm intrigado a humanidade há séculos. Iremos para o céu ou para o inferno? A verdade é que as respostas estão na Bíblia, a palavra de Deus. Os mortos não podem ter contato com os vivos. A ideia de que os mortos podem influenciar a vida dos vivos é uma crença comum em muitas culturas ao redor do mundo. Filmes, livros e histórias populares frequentemente retratam espíritos de pessoas falecidas, retornando para comunicar mensagens, ajudar os vivos ou resolver questões inacabadas. Essas narrativas podem ser reconfortantes para alguns, dando a sensação de que nossos entes queridos ainda estão conosco de alguma forma. No entanto, a Bíblia apresenta uma perspectiva diferente e muito clara sobre essa questão. Segundo a Bíblia, quando uma pessoa morre, ela perde completamente a capacidade de interagir com o mundo dos vivos. Não há meios pelos quais um falecido possa influenciar ou se comunicar com aqueles que ainda estão vivos. Essa visão é fundamentada na crença de que a morte é uma separação definitiva entre o mundo físico e o espiritual. Vamos olhar para o que diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 a 6. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Para eles não há mais recompensa, e até a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que se faz debaixo do sol. Essa passagem enfatiza que, após a morte, não há mais consciência ou participação nas atividades da vida. Os mortos não têm conhecimento do que acontece na terra e, portanto, não podem intervir de nenhuma forma. Essa separação é importante porque nos ajuda a entender que devemos focar nossa fé e confiança em Deus, e não em tentativas de comunicação com os mortos. Há muitos casos em que as pessoas buscam médiuns ou outros métodos para falar com seus entes queridos falecidos, acreditando que podem receber orientação ou conforto. Contudo, a Bíblia alerta contra essas práticas, considerando-as enganosas e potencialmente perigosas. Um exemplo claro dessa advertência pode ser encontrado na história do rei Saul e da feiticeira de Endor, narrada em 1 Samuel, versículo 28. Desesperado por orientação, Saul busca uma médium para convocar o espírito do profeta Samuel. Esse ato de desobediência a Deus resulta em consequências severas para Saul, mostrando que tentar se comunicar com os mortos é contra a vontade divina. Além disso, a Bíblia ensina que qualquer mensagem aparentemente recebida de um espírito falecido não é confiável. Satanás, o inimigo de Deus, é descrito como capaz de se transformar em um anjo de luz para enganar as pessoas. 2 Coríntios 11, versículo 14. Portanto, qualquer suposta comunicação com os mortos pode ser uma tentativa de engano, afastando as pessoas da verdadeira fé e do plano de Deus para suas vidas. Portanto, ao enfrentarmos a perda de um ente querido, devemos buscar consolo e orientação na palavra de Deus e na oração, confiando que Ele é soberano sobre a vida e a morte. A Bíblia nos assegura que, mesmo na dor da perda, Deus está conosco, oferecendo paz e conforto. Em vez de tentar alcançar os mortos, somos chamados a confiar no cuidado e na providência de Deus, sabendo que Ele tem um plano para cada um de nós, tanto na vida quanto na morte. Após a morte, o espírito retorna a Deus. Segundo as Escrituras, a morte é uma transição em que o corpo físico volta ao pó, enquanto o espírito retorna a Deus. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está escrito: "E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu." Este versículo destaca que, ao fim da nossa vida terrena, nosso corpo físico se desintegra e retorna à terra, mas nosso espírito, que é eterno, volta ao Criador. Este conceito é reconfortante e traz um sentido de paz, sabendo que nosso espírito está sob os cuidados de Deus. Não precisamos temer a ideia de espíritos perdidos ou reencarnações. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, recebe o espírito de cada pessoa, e podemos confiar que Ele cuidará de nós após a morte. A compreensão de que nosso espírito retorna a Deus reforça a importância de viver de acordo com os ensinamentos divinos durante nossa vida terrena. Em vez de nos preocuparmos com a ideia de vagar pelo mundo como espíritos ou reencarnar, somos chamados a focar em nossa relação com Deus e a viver uma vida que reflita seus valores e princípios. Outra passagem que reforça essa verdade é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, onde Paulo escreve:
Preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Isso indica que, após a morte, aqueles que têm fé em Cristo estão imediatamente na presença de Deus. Não há um período de vagar ou incerteza, mas uma transição direta para estar com o Senhor. Compreender que nosso espírito retorna a Deus também nos chama a refletir sobre nossa vida atual. Estamos vivendo de uma maneira que honra a Deus? Estamos preparados para essa transição? Essas são perguntas importantes que devemos nos fazer, sabendo que nossa existência não termina com a morte física, mas continua na presença de Deus. Portanto, ao enfrentarmos o mistério da morte, podemos encontrar segurança e conforto na promessa de que nosso espírito retorna a Deus. Ele é soberano e amoroso, e podemos confiar nele para cuidar de nós, tanto nesta vida quanto na próxima. O cristão vai diretamente para a presença de Jesus. Quando pensamos sobre o destino da alma após a morte, muitos se perguntam o que acontece com aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. A Bíblia oferece uma visão clara. A alma do crente vai diretamente para a presença de Cristo. Durante a crucificação, Jesus garantiu ao ladrão arrependido ao seu lado que ele estaria no paraíso naquele mesmo dia, mostrando que não há espera ou incerteza. Estevão, o primeiro mártir cristão, também exemplificou essa certeza. Enquanto estava sendo apedrejado, ele viu Jesus e pediu que seu espírito fosse recebido pelo Senhor, confiando que sua alma iria imediatamente para a presença divina. Isso nos mostra que, ao morrer, os crentes são recebidos por Jesus sem demora. O apóstolo Paulo reforçou essa crença, expressando seu desejo de partir e estar com Cristo, o que ele considerava incomparavelmente melhor do que viver na terra. Ele via a morte não como um fim, mas como uma passagem para estar com Jesus. Essa confiança traz paz e segurança aos cristãos, sabendo que a morte leva diretamente à presença do Salvador. Essa certeza não apenas conforta em momentos de perda, mas também motiva os crentes a viverem com esperança e propósito. Saber que estaremos com Jesus após a morte nos incentiva a seguir seus ensinamentos, amar e servir aos outros e compartilhar a mensagem do Evangelho. A promessa de vida eterna com Cristo é uma âncora firme para a nossa fé, proporcionando consolo e direção em nossa jornada terrena. Os corpos dos cristãos dormem após a morte. A Bíblia frequentemente utiliza a metáfora do sono para descrever a morte dos crentes. Essa linguagem simboliza um descanso temporário, indicando que a morte não é o fim, mas um estado transitório até a ressurreição. Jesus usou essa expressão quando falou sobre a morte de Lázaro em João capítulo 11, versículos 11 a 14. Ele disse aos discípulos que Lázaro estava dormindo e que ele iria acordá-lo. Quando os discípulos não entenderam, Jesus explicou claramente que Lázaro estava morto. Esta metáfora nos ajuda a entender que, para os crentes, a morte é semelhante a um sono, do qual serão despertados no momento certo. Essa metáfora do sono é também um conforto para os que permanecem. Ao saber que seus entes queridos estão dormindo em Cristo, os cristãos podem encontrar paz na esperança da ressurreição futura. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 14, Paulo escreve: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Isso nos assegura que a morte não é um estado permanente, mas um intervalo antes do despertar na volta de Cristo. Esse conceito de dormir na morte também reflete a paz e o descanso que os crentes encontram em Cristo. Durante a vida, enfrentamos muitos desafios e sofrimentos, mas a morte é vista como uma entrada para um descanso profundo e tranquilo. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus convida: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os corpos dos cristãos ressuscitarão na volta de Jesus, e essa promessa está firmemente enraizada nas Escrituras. A ressurreição dos mortos é um tema central na fé cristã, e a Bíblia nos dá uma visão clara de como isso acontecerá. Paulo descreve esse evento com grande detalhe. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Esta passagem enfatiza que a ressurreição será repentina e transformadora, trazendo uma nova vida aos crentes que morreram. A certeza dessa transformação é um consolo profundo para os cristãos. Em Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21, Paulo reforça essa esperança. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, a promessa de que nossos corpos serão transformados para se assemelharem ao corpo glorificado de Jesus nos dá uma visão de nosso futuro estado de glória e perfeição. Essa ressurreição não apenas nos dá um corpo glorificado, mas também nos une eternamente com Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17, Paulo descreve o encontro com o Senhor. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Este evento glorioso reúne todos os crentes, tanto os que morreram, quanto os que ainda estiverem vivos, em um encontro eterno com o Senhor. Em João, capítulo 5, versículos 28 a 29, Jesus diz: Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Aqui, Jesus fala do destino final de todos, enfatizando que aqueles que fizeram o bem, através da fé em Cristo, ressuscitarão para uma vida eterna. Esta promessa de vida eterna, com corpos renovados e glorificados, é um dos pilares da esperança cristã, nos assegurando que a morte não é o fim, mas o começo de uma existência perfeita e eterna com Deus. Se você acredita nessa promessa, comente "Eu creio". Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com aqueles que também possam se beneficiar. Deixe seus comentários abaixo, compartilhando suas experiências e opiniões sobre este tema.